Amigos queridos, que a paz de Jesus nos envolva nesta hora em que buscamos no amado Mestre as vibrações doçurosas do seu amor. Em seu nome, Senhor, nos reunimos para mergulhar os nossos pensamentos neste manancial sublime do seu Evangelho e trazer aos nossos corações as vivas alegrias dos verdadeiros cristãos, que resignados perante a dor bendita que formoseia o nosso espírito, nos fortalecemos a cada dia mais. Dos cristãos, Senhor, resolutos nos seus ideais, que possamos caminhar sem esmorecer no caminho, mas diante das nossas vacilações confiamos no amparo misericordioso dos benfeitores, que vêm nos socorrer, nos estender as mãos, para que possamos seguir confiantes. Que neste dia, Senhor, amparados por esses Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E estamos na verdadeira pureza, né? E estamos no item 10, que diz assim: os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Aqui vamos entender que nós temos uma livre interpretação dos textos sagrados. Por isso que os textos sagrados foram, para nós da doutrina espírita, interpretados por Kardec e pelos espíritos que complementaram a obra, Emmanuel, André Luiz e outros. Eles trouxeram o entendimento à altura do seu progresso moral. Mas os fariseus, ainda muito arraigados às convenções sociais, às crenças dos costumes da época, a hábitos exteriores sistemáticos, e por conta de um traço de rigidez, todo espírito muito rígido, ele não transcende, ele não alarga a sua compreensão porque fica apegado na letra, como diz o Evangelho, apegado no que está escrito e não no conceito que a letra encerra. E essas tradições antigas perpetuaram até os nossos tempos, porque é muito mais fácil eu cumprir rituais externos e não mexer com o meu mundo íntimo do que ser convidado a fazer profundas transformações. Então, o Evangelho, ele veio para nos desacomodar, para nos incomodar perante a nossa consciência. Porque se o Evangelho que nós lemos, ou ouvimos, ou participamos, não trouxer desacomodações, não gera reflexão. Se ele não incomodar o quê? Eu passei a me incomodar com características minhas. Porque se eu não me incomodar com as características minhas, eu vou passar mais uma existência no painel das ilusões, achando que sou da forma como me comporto,
mas no íntimo ser totalmente diferente. Nós chegamos no mundo espiritual achando que somos como nos comportamos, mas nós somos espíritos. Então nós chegamos como somos. E o nosso comportamento nem sempre transmite aquilo que verdadeiramente somos, porque o comportamento é aprendido. Bom dia, por favor, com licença. O comportamento é aprendido, mas a nossa essência é construída. Então, nós temos que compreender isso, porque parece que aquilo, os judeus fariseus, só existiam à época de Jesus, mas nós estamos do farisaísmo, que Emmanuel traz para nós, os fariseus contemporâneos. A rigidez extremada acanha a inteligência do espírito. A rigidez extremada não dá acesso à consciência, que é um fluxo divino em nós. E o fluxo divino precisa ser expandido. Então, apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo simples, amar a Deus sobre todas as coisas, mas a forma altamente complicada. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente? Mais fácil. Lavar as mãos do que limpar seu coração. O que é mais simples, lavar as mãos ou limpar o coração? Os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram. Porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Honrar com os lábios é proferir as máximas, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fora da caridade não há salvação. Isso é com os lábios, que então se tornaram exímios pregadores, exímios disseminadores das máximas do Evangelho de Jesus. E nós seguimos, acreditamos e até hoje, segundo os Espíritos, não abrimos mão da forma em detrimento do conteúdo. Não que a forma não se estabeleça, porque a nossa indisciplina requer ainda que estejamos conduzidos por princípios. Princípios educativos, princípios morais, princípios comportamentais, que revelam já que o espírito está buscando se adestrar, de acordo com os ambientes onde ele está. Então, é muito importante a educação do comportamento, é muito, muito importante. Mas nós estamos entrando numa outra instância, a educação do espírito. O Emmanuel, no Fonte Viva, ele traz uma lição muito bela que diz assim: busquemos a eternidade. Viver como espírito é buscar a eternidade. Que nós vamos rompendo tantas e tantas e tantas barreiras, Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo aos Coríntios. Então, nós estamos falando há dias sobre coerência entre o que somos e o que revelamos ser. O que pensamos e como nos comportamos, nós muitas vezes falamos do que não estamos sentindo. E muitas vezes nos comportamos diferente do que pensamos. Isso é uma incoerência, Mas quando o nosso mundo interior tiver mais harmonizado, nós não teremos acanhamento de expor. Até porque tudo que somos transparece. É uma grande ilusão nós acharmos que aquilo que somos não transparece, porque nós nos comunicamos energeticamente. Ora, se eu me aproximo de alguém, esse campo vibratório está chegando primeiro naquele alguém. Então, eu me comunico. E as pessoas têm uma dupla interpretação de nós. Observem aquilo que o nosso comportamento transparece e aquilo que na essência somos.
Então, nós levamos nos relacionamentos uma comunicação dupla, quando não somos coerentes, porque quando somos coerentes, a pessoa chega e sabe do nosso mundo íntimo e tem uma transparência. Quando não, nos relacionamentos, observem, muito daquilo que eu falo e faço não é o que eu sinto. E as pessoas registram as duas coisas. Às vezes uma vibração em desequilíbrio e um comportamento ajustado. E quanto mais sensíveis formos, mais isso interfere nos nossos relacionamentos. E se quando a gente observa alguém que não está bem e pergunta, a pessoa vai negar, porque talvez nem mesmo ela perceba a incoerência que está existindo no seu modo de ser. Isso quer dizer que o homem exterior corrompido, o interior se renova dia a dia, mesmo assim. Como? Aí ele vai dizer a metodologia de Jesus. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico do corpo. Busquemos a eternidade, viver como espíritos. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. Há enfermidades passageiras que não perturbam o nosso mundo íntimo, que são circunstâncias do mundo em que vivemos, todos estamos sujeitos. E há moléstias que causam remorsos, processos de culpa, e estas sim interferem profundamente na nossa vida como espírito. A velhice, por exemplo, pode não alcançar o espírito. O corpo está envelhecendo, mas o espírito está na sua plenitude de maturidade, com seu vigor, com a sua potencialidade bem estabelecida, quando procuramos viver segundo a imortalidade ou segundo a vida do espírito. Então, o corpo vai chegando no seu esgotamento natural, mas o espírito tem o vigor. E há outras pessoas que já envelhecem em espírito antes do corpo, que já se depauperam, que já se fragilizam, que perdem as forças e etc., né? Juventude não é um estado da carne, não é a aparência. A juventude, os espíritos superiores, eles têm uma jovialidade natural, que é aquele vigor, aquele entusiasmo, aquela alegria, aquele bem-estar, que isso é o vigor do espírito, esse estado juvenil, que não é um estado pueril, que não é um estado de maturidade. É um estado de alegria, e isso vai transparecendo na fisionomia daquela pessoa, mesmo encarnada, porque ela pode já ter uma idade mais avançada, mas o faces, a forma como a pessoa se conduz no mundo já é diferente, não é? Lembremos-nos, eu estou lembrando aqui da mãe de Eurípides, ela tinha, na vovó Meca, aliás, desculpa, a vovó Meca era esse espírito, ela já estava bem velhinha, mas ela saltitante, batia palma, feliz, alegrava todo mundo onde ela estivesse. Então, esse espírito sempre com esse estado vibratório feliz, né? Então, nós estamos falando do quê? A pureza do sentimento. E isso só se faz no mundo íntimo do espírito. Então, olha só. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora a fim de acrisolar-se, engrandecer-se por dentro. Vamos falar das provas, os embates, os desafios. É como se fosse uma escultura bruta e que precisássemos do cinzel e do martelo da vida para ir esculpindo. Aqueles embates, o que o espírito passa, né, enquanto encarnado, podem ou não se transformar em pureza de alma. Se bem aproveitados os golpes da vida, purificaremos. Se revoltados,
agravaremos. Isso corre por conta do nosso livre-arbítrio. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. As lutas enriquecem-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Mas quando essas situações desafiadoras nos chegam, nós precisamos estar pensando assim sobre nós mesmos. Porque isso é o regozijo. Bem-aventurados. Bem-aventurados os que têm puro coração. Mas o recurso para esse coração se purificar, a alma se limpar, é a aceitação plena das situações constrangedoras como educativas para nós. Então há uma diferença. Agora, se diante das intempéries da vida, o meu comportamento é de indignação, de revolta, por que eu, por que comigo? E tudo isso, eu faço uma barreira que impede que aquela dor ou circunstância ou desafio tragam para mim renovação. Eu impeço. Então, assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, que é o nosso corpo físico, que é uma sandália velha, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Nosso corpo precisa chegar no fim tendo sido esgotado em todas as suas possibilidades, para o bem, para engrandecimento do nosso espírito. Então, que nós possamos compreender essas bem-aventuranças para sermos espíritos coerentes. Amigos, esse capítulo, como todos do Evangelho, ele é realmente extraordinário porque ele nos convida a um entendimento mais profundo do que seja realmente renovar. E todos nós estamos aqui para isso, para esse movimento. Quando nos tornamos espíritos seguidores do convencionalismo, da hipocrisia, daquelas situações que nos mantêm distante de nós mesmos, porque não estamos conseguindo vivenciar o que temos aprendido, quando nós estamos nesta situação, é evidente que não há renovação. Todo estado desses que nós estamos citando é a falta da renovação. E o que seria então a renovação? Essa então, que é o que a Célia trouxe para nós hoje, e nós vamos complementar. E eu trouxe um texto do livro Bênçãos de Paz, intitulado Mudança e Proveito. E então, Emmanuel nos coloca exatamente sobre isso. Ele diz assim: renovação não é alterar o caminho. Não é sairmos do caminho que nós nos encontramos. Não é. Porque o caminho foi traçado para a renovação. Para a renovação. E quando nós nos colocamos no caminho, encontramos dificuldades, aquele caminho muitas vezes não atende às nossas falsas necessidades, aquele caminho não alimenta o homem velho que nós sempre fomos, aquele caminho não é como nós imaginávamos, de acordo com os nossos interesses, e aí a gente quer mudar. Só que a mudança é muito aparente. A mudança nada mais é quando a gente sai do caminho. A mudança é voltar para o mesmismo, para onde sempre estivemos. Então, renovar não é alterar o caminho, porque
estejamos sobre as consequências de ajustes e decisões abraçados por nós mesmos, com vista à nossa melhoria espiritual. Porque o caminho, que é às vezes espinhoso, que é estreito, a gente não sente aquela pseudo-liberdade, nos sentimos numa baia. Aquele caminho que nos constrange, ele atende uma necessidade real do espírito, de educação, de realinhamento do pensamento. Então, ele continua: a renovação é aceitar varonilmente as consequências adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova e as crises da existência, incluindo as mudanças a que a penúria, o abandono, a enfermidade ou a desencarnação nos constrangem. Isso que é renovar. Renovar é estar com esse filho problema. Renovar é estar com esse marido insuportável. Renovar é estar com essa esposa que definitivamente eu não amo. Renovar é eu permanecer nesta profissão que exige tudo de mim, enquanto meus colegas estão em situação muito mais agradáveis. Renovar é estar no caminho que nós traçamos e que necessitamos dele para adquirir valores que não possuímos. E na nossa infantilidade, na nossa imaturidade, o que a gente fala? Ah, preciso renovar, vou trocar de mulher, vou trocar de marido, vou trocar de profissão, vou trocar de país, né? Vou trocar de carro, vou trocar de casa, vou fazer uma mudança externa bem drástica. E nada disso nos renova. Então o Evangelho, ele, como a Célia colocou, ele nos incomoda muito. Ele existe para nos colocar no trilho outra vez. Ele é um movimento de reflexão extremamente importante. Renovar é eu estar com companheiros que pensam oposto do que eu penso. Isso é renovar. Renovar é estar num ambiente em que eu gostaria que fosse de um jeito, mas é impossível mudar as coisas. Então, para eu permanecer, eu vou ter que mudar. Esse estado que o Evangelho nos traz é muito importante para nós. Muito, 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 muito. Dilatar as potencialidades do espírito que somos. Nós temos falado e falamos outro dia aqui, vamos só repetir. Nós que somos espíritas, sabemos que nós já habitamos em todos os reinos da criação. Desde o mineral, né, até os animais irracionais. Nós já enxergamos com um olho que via comprimentos de ondas inimagináveis para nós. Nós já tivemos uma força muscular de um elefante, de um tigre. Nós já tivemos a astúcia de uma serpente. Nós já vivemos e fomos incorporando tudo que os animais têm, que as plantas têm e os outros reinos também. Mas agora, o nosso movimento é do espírito, é do sentimento, é da fraternidade, é da paciência,
Porque um cachorro não tem paciência. Por mais que nós o amemos, ele não tem paciência. Um cachorro não perdoa. Então, nós estamos na condição humana para desenvolver isto, para nos aprimorar nisto, para olharmos cada vez mais uns para os outros e nos renovar na maneira de sentir. É isso que o Evangelho está nos convidando a uma reflexão mais profunda. E ele continua: procurando servir mais e melhor no plano de evolução e trabalho em que a providência divina nos colocou. É apenas no servir e no trabalho com o outro, e vamos repetir, é trabalhando em todos os níveis. Quando a gente diz trabalho, é em todos os níveis, porque o trabalho é toda ação útil, como diz o Livro dos Espíritos. Então, trabalhando, não importa que trabalho é esse, né? Trabalhando e servindo é que nós nos renovaremos. Porque trabalhando, vamos desenvolver as nossas habilidades. Então vamos pensar no Bill Gates. Ele não precisa trabalhar por dinheiro, certo? Ele não precisa. Mas será que ele trabalha? Com certeza 25 horas por dia. Com certeza. Então, o que nós estamos falando? Do trabalho. Do trabalho que desenvolve habilidades. E nós precisamos nos sentir, de preferência, 25 horas do dia trabalhando. Porque até quando dormimos, somos desejosos que estejamos no trabalho. Porque uma pessoa que dorme e não vai para o trabalho, ela está perdida, literalmente. Porque a pessoa que dorme e, entre milhões de aspas, descansa, ela vai ter um dia péssimo. Porque o espírito é movimento. Tudo no universo é movimento. Então, se ele ficou colado no corpo, ele colou porque ele está com medo das realidades espirituais. E se ele ficou colado no corpo, ele não descansou. Porque descansar não é ficar parado, é mudar de atividade. Então, nós estamos num momento de entender que o espírito, ele está num corpo. E o corpo trabalha 25 horas por dia. Que hora que o corpo para? Nenhuma hora. Se o corpo não para, que dirá o espírito? Porque o espírito também não para. 25 horas a gente está pensando. 25 horas a gente está sentindo. Então, isso que o Evangelho está nos trazendo do trabalho até descansar faz parte do trabalho. O refazimento é um trabalho. E aí nós temos que entender que o espírito ele se renova pelo trabalho e pelo servir. Quem não serve não se renova. Ponto. Quem não serve não se renova. É um processo que nós temos que compreender na nossa intimidade. E ele continua: transformação permanente por dentro, metamorfose da alma que encerra consigo bastante poder para transfigurar dificuldades em lição, sombra em luz. Mas a sombra não é de fora, é a sombra de dentro. Eu tenho que transformar a sombra em luz, a sombra de dentro. Em luz de dentro. E a dificuldade em lição. Quer dizer, é muito importante nós vivermos as imensas dificuldades. Porque a dificuldade de ontem é a lição aprendida de hoje. É a grandeza de agora. E ele continua: Paulo de Tarso, que tanta vez
nos impele à renovação, converteu cada dia em trilha mais alta de acesso à confiança no Senhor e o serviço em favor do próximo, sem renunciar os sacrifícios pessoais que a obra esposada lhe impunha. Então foi Jesus que disse para ele: não vos recalcitreis contra os aguilhões. O aguilhão, que é aquilo que toda hora pinica a gente, que toda hora espeta, que nos lembra 25 horas por dia que tem alguma coisa ali nos incomodando, aquilo nos incomoda para denotar que há algo em nós precisando ser expulsado. Por isso que incomoda. Por isso que Jesus recomenda a Paulo, não evite o aguilhão e nem se revolte contra ele, porque enquanto ele está ali, ele tem uma necessidade. Aceita, modifica, transforma, porque ele por si só desaparece. Quando o que ele veio retirar já não estiver, ele perde as arestas e não mais nos incomodará. Então, amigos, quem puder ler a lição até o fim, vai ajudar bastante. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer pelos desafios do caminho, por aqueles espíritos que estão conosco, nos fazendo enxergar tudo aquilo que o Pai não plantou em nós. Que tenhamos a coragem de nos transformar, de nos tornarmos espíritos melhores, mais amorosos, mais justos. Que nesse instante, Senhor, possamos fazer da nossa existência um tempo de renovação, para nos tornarmos espíritos instrumentos em Suas mãos, 1000 vezes melhores do que fomos ontem. Abençoa toda a humanidade, Senhor. Permite que nesta hora nossos irmãos que sofrem possam ser amparados pelo Seu amor. Que nesse instante, todos aqueles registrados nos cadernos de vibração da nossa casa possam ser envolvidos pela Sua misericórdia, Senhor. Socorridos em suas necessidades, para que possam sentirem a Sua presença e com isso se fortalecerem. Queremos Te agradecer, Mestre, por nos encontrarmos na pátria do Evangelho e que aqui possamos realizar as nossas mínimas tarefas, abraçando uns aos outros, para que juntos possamos levar esta boa nova a toda a terra, na medida que conseguirmos vivenciá-las em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.